Oração de Ezequias. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: Pegue uma pasta de figos. Eles a pegaram e puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: É fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim. Pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. O texto encontra em 2 Reis 20, de 1 a 11. Do texto lido, vimos o poder da oração, mas o poder da oração sincera e com muito arrependimento, com humilhação diante do Senhor, com reivindicação diante do Senhor, reivindicação legítima. Ele era servo reto aos olhos do Senhor. E que vimos aqui, Deus não somente curou Ezequias, deu instruções ao profeta para colocar a pasta de figo na úlcera e também o prometeu que ele livraria ele e a cidade dele das mãos do rei da Síria. Ezequias foi curado e lhe foi acrescentado mais 15 anos de vida. O que mudou? O que moveu a sentença de morte foi o arrependimento e as lágrimas de Ezequias diante de Deus. Outro destaque é que Deus muda a profecia, e muda porque Ele é Deus e soberano. Agindo Ele, quem o impedirá? Ele decreta, Ele anula o decreto, e não há o que questionarmos. Há um registro em Jonas 3, de 6 a 9, que Deus mudou a sua profecia de destruição de Nínive. Jonas pregou que em 40 dias Nínive seria destruída. Mas houve arrependimento por parte do rei e de todos os ninivitas. Arrependimento, segundo o dicionário, significa um pesar, uma lamentação pelo mal cometido, uma compulsão, uma contrição. Existe lamentação, contrição maior que receber uma sentença de morte, no caso de Ezequias, ou sentença de destruição de toda a cidade, no caso de Nínive. Em ambos os casos, houve um lamento, um arrependimento. O rei de Nínive, ao tomar conhecimento da pregação de Jonas, ordenou que todos se humilhassem na presença de Deus, que se cobrissem de pano de saco, inclusive ele, e que todos clamassem a Deus com todas as forças. Convocou a todos que deixassem os seus maus caminhos e a violência, e que talvez assim Deus se arrependeria e não destruísse Nínive. Voltando a Ezequias, ele, acamado, virou o rosto para a parede. Naquele momento era ele e Deus.
Ali ele se derrama diante de Deus em lágrimas, em contrição, e isso moveu o coração de Deus. Como disse o texto, o mesmo profeta que levou a Ezequias o decreto de morte, Deus o fez voltar e dá a ele o decreto de cura e vida por mais 15 anos. Aqui é importante lembrar que toda bênção deve ser motivo de contentamento e gratidão. Ezequias se alegrou com a mudança da doença para a cura e da morte para a vida. Ele não indagou ao profeta, por que apenas 15 anos? Por que não mais anos? Não, ele apenas quis um sinal que tudo aquilo seria cumprido. O sinal foi dado e para isso Isaías orou a Deus. Ezequias acalmou seu coração, teve certeza de sua bênção. 15 anos lhe seria o suficiente para pôr sua casa em ordem. E com saúde então, que coisa maravilhosa. O que teria ele para reclamar? O nosso problema é nos alegrarmos apenas nas grandes bênçãos e não nas pequenas. Não que a bênção de Ezequias foi pequena, apenas com relação aos 15 anos que ele podia ter pedido mais. Eu me alegro nas mais pequenas bênçãos. Sou grata a tudo. Isso é uma decisão para uma vida mais feliz. Eu sempre digo, não precisamos de muito para sermos felizes. Há um texto em 1 Timóteo 6,8 que diz: por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso contentes. Sejamos gratos pelas mais ínfimas bênçãos que Deus nos concede. Penso que a gratidão é uma virtude que faz Deus se alegrar conosco. A gratidão tem um efeito extraordinário em nossa saúde mental e daí o reflexo em nossa saúde física. Ser grato é ter alegria e ter alegria é ter vida abundante. Pensemos nisso.